baseado principalmente numa epístola que é muito conhecida dos amigos, está naquela obra Epístolas de Bahá'u'lláh, reveladas após Kitab al-Ardaz, o livro das leis, e que chama-se também a Epístola de Sabedoria, né? Essa epístola, eu estou trazendo alguns textos dela como motivo central, vamos dizer assim, porque a epístola é muito longa e não daria, obviamente, para tratar do tema ou querer abranger o mínimo sequer dessa epístola. Então, a gente concentrou no que diz respeito à criação propriamente dita e alguns textos dela que tratam desse tema. Essa epístola, ela foi revelada por uma pessoa muito importante, que era conhecido como Ata Muhammad, que nasceu em Haim. Ele era uma pessoa muito estudiosa, ele era um filósofo que mais tarde aceitou a fé. Ele tinha escolas, ele tinha alunos, ele tinha uma das escolas mais famosas desses temas metafísicos, desses temas filosóficos, né? E ele, mais tarde, ele veio a ser um mártir da fé Bahá'í. Ele aceitou a fé Bahá'í, aceitou a fé Bahá'í. Abdu'l-Bahá, mais tarde, nomeou ele como mão da causa, né? Mas o fato é que ele era uma pessoa muito erudita. E ele teve o privilégio de ouvir dessa epístola, que é uma das epístolas mais longas de Bahá'u'lláh, tratando desse tema, embora ele já tivesse ouvido alguma coisa numa época anterior. Essa epístola aqui já é da época de Aca, né? Mas ele, quando esteve em Bagdá, quando Bahá'u'lláh estava no desterro dele como um prisioneiro em Bagdá, ele teve o privilégio de chegar até a presença de Bahá'u'lláh e escutar algumas coisas relativas a esse tema lá. Bahá'u'lláh faz até menção disso, né? Então ele foi um privilegiado, uma pessoa de uma erudição tremenda, de um conhecimento extraordinário, conhecido assim entre os mais eruditos dos Bahá'ís da sua época. Mas o que eu queria dizer é que, embora essa epístola trate desse tema mais especificamente, ela é uma epístola assim de um teor ético, né, de um conteúdo de comportamento moral, religioso, muito profundo, uma das mais lindas epístolas. Ela tem textos maravilhosos com relação a esse tema, exortando o ser humano a se comportar de uma maneira digna, né, de uma maneira exemplar, capaz de transformar toda a humanidade. Eu vou começar, acho que eu estou com acesso aqui, né, para fazer essa apresentação. Ver como é que eu faço para... Acho que eu tenho que reduzir isso aqui. Vocês conseguem enxergar, não? Não. A apresentação ainda não. Alguém está vendo? Eu estou acostumado com o share, deixa eu colocar aqui o share. Enquanto vocês estão vendo a minha tela... Agora sim, então... Agora quero ver. Mas eu quero apresentar... É isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Oh, perdão. Sim, agora sim. Agora sim. Muito bem. Então aqui tem dois textos. Eu queria pedir, gente, para a gente não ficar repetindo, duas vozes apenas. Muitas das vezes eu mesmo vou ler, mas quando eu pedir, eu vou pedir para alternar. Aí, quem sabe, duas pessoas, para a gente não ficar pedindo a todo momento, para não ficar interrompendo. Já poderia deixar combinado? Quem que são duas pessoas que poderiam me auxiliar aí? Nenhum voluntário? Então vamos pedir para o Geraldo está se prontificando. Geraldo está se prontificando. E mais uma pessoa. Silêncio.
André, Wanda, um de vocês pode fazer o favor? Sim, estou aqui. Então tá. Então aqui tem 2 textos, se quem quiser começar aí, por favor, aí vocês vão alternando, a não ser que eu diga ao contrário. São 2 textos de Bahá'u'lláh sobre essa epístola da sabedoria, e quando tem a palavra TP, é uma tradução provisória que eu fiz. Depois eu posso até compartilhar com os amigos, pedindo para que não transmitam, não compartilhem com outras pessoas, seria para uso pessoal de vocês. Pode ler então, por favor, Geraldo, as 2. Tem os negócios escritos na frente aqui. Ah, é? Eu vou ler o que eu consigo aqui. Meditai sobre a epístola da sabedoria. Lau Hikmat. Em cada versículo jaz oculto o mar dos mares. Bahá'u'lláh, tradução provisória. Verdadeiramente é um sopro de vida para aqueles que habitam no domínio da criação. Muito bem. Então aqui Bahá'u'lláh está nos estimulando, porque ele fala em cada versículo jaz oculto o mar dos mares, né? Quer dizer, mar, geralmente a água é um símbolo de conhecimento, e mar dos mares já dá uma intenção do que ele quer transmitir, e também como um sopro de vida, né? Quer dizer, traz a própria vida, lembrando que o sopro de vida faz parte da própria criação, lembrando na Bíblia, quando Deus sopra, né, sobre as narinas do boneco de barro que era Adão, e ele passa a ganhar vida. Claro, nós estamos falando aqui simbolicamente. Mas agora eu vou pedir para o André ler esse, toda vez que aparecer colorido assim, é porque é um texto da Epístola da Sabedoria. E aqui Bahá'u'lláh está falando sobre a criação do universo, tá? Por favor, André. Fosses tu asseverar que sempre existiu e haverá de continuar a existir, isso seria verdade. Ou fosses afirmar o mesmo conceito que é mencionado nas Sagradas Escrituras, nenhuma dúvida haveria sobre isso, pois foi revelado por Deus, Senhor dos mundos. Em verdade, era ele um tesouro oculto. É um estado que jamais se poderá descrever, nem mesmo mencionar. E no estado de desejei me tornar conhecido, Deus era, e sua criação desde sempre existira, por ele abrigada, desde o começo que não tem começo, além de ser precedida por uma primazia que não pode ser considerada primazia, e de se haver originado de uma causa inescrutável, até mesmo para todos os homens de erudição. Muito bem. Então veja que Bahá'u'lláh, essa epístola, como vários textos de obras de Bahá'u'lláh, ele apresenta aparentemente paradoxos, né? Porque ele fala, no primeiro momento ele diz o seguinte: se você disser que o universo sempre existiu e sempre vai existir, isso é verdade. Por outro lado, ele diz, se você for afirmar o mesmo conceito que as Escrituras Sagradas falam, como é que as Escrituras falam? Falam, se a gente pegar lá o Gênesis da Bíblia, né? Então não havia nada, daí de repente veio a existir, foi criado luz, foi criado, depois de alguns dias foi criado o sol, depois de muito tempo foi criado o ser humano, né? Primeiro reino mineral, vegetal, animal, depois o ser humano, quer dizer, uma criação lenta. O Bahá'u'lláh está dizendo, olha, os dois podem ser considerados verdades sob pontos de vistas diferentes. E aí ele cita, que eu coloquei em vermelho aqui, esse é um hadith, uma tradição que chama Islã. O que é tradição? Tudo aquilo que não está escrito no Alcorão, mas que é atribuído ao próprio Muhammad ou aos imãs, né? Que são considerados como uma escrita importante, eles são considerados como essas tradições, né? Existem tradições, muitas tradições
no islamismo. E um deles, muito importante, algo assim como os cristãos discutem batismo, trindade, coisas desse gênero, né? É esse dizer, essa tradição que é atribuída ao irmão Ali, entre outros, né? Que diz o seguinte, fala, em verdade era ele um tesouro oculto. Esse ele está se referindo à deidade, a Deus. E na verdade a tradição diz o seguinte, eu era um tesouro oculto, desejei me tornar conhecido, por isso trouxe a criação à existência. Então, quando a gente vê, por exemplo, em palavras ocultas, que Bahá'u'lláh fala em palavras ocultas, tem dois conceitos sobre criação. Um, ele fala que o conhecimento é a causa da criação, né? Em outro momento, ele fala que o meu amor, conheci o meu amor por ti, numa só frase, a gente vai ler daqui a pouco, também foi a causa da criação do ser humano. Tá? Mas então, aqui, quando o Bahá'u'lláh está falando que Deus era um tesouro oculto, e quando ele chega nesse estado de desejei me tornar conhecido, Deus era. E aí, esse conceito de que a criação sempre existiu, e aí ele fala desde o começo que não tem começo, né? Quer dizer, sempre existiu. E um dos argumentos que Abdu'l-Bahá usa, por exemplo, no Esplendor da Verdade, ele fala, se houvesse um momento em que não existisse a criação, os próprios nomes e atributos de Deus não existiriam naquele momento. Né? Então, significaria que o próprio Deus não existiria e que era um contrassenso. Então, assim como Deus sempre existiu, a humanidade sempre existiu. Mas o que significa esse... é um estado que não se pode nem descrever e nem mencionar. Então, aqui eu já vou partir aqui para uns que eu chamei de conceitos fundamentais, e diz o seguinte, a essência de Deus, ela era, quando a gente fala de origem, de criação, mas origem, não vamos entender em questão de tempo, né? A essência de Deus, ela era, como é hoje, completamente desconhecida. O que significa isso? Significa que ela não tem acesso, não existe nenhum laço que ligue qualquer coisa criada ou qualquer coisa existente, né, a Deus de forma direta. Quer dizer, Deus está presente em tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, né, mas não existe um laço que liga de maneira direta Deus à sua criação. Né. Então aí vem esse segundo conceito, quer dizer, o Criador, ele não tem uma conexão direta com Deus. Eu não quis trazer muitos textos aqui, mas nós temos inúmeros textos de Bahá'u'lláh que ele fala isso. Quando ele apresenta um manifestante de Deus, aquele que, vamos dizer assim, funciona como intermediário entre Deus e a humanidade, Deus e a criação, né? A gente chama de manifestante de Deus, ou profeta na Bíblia, né? Ou em outras religiões, né? Ele fala, não podendo haver laço de intercurso direto que ligue Deus às suas criaturas, ele enviou do céu da sua revelação aqueles dele, e aí ele vai falando da condição do manifestante de Deus. Um exemplo clássico que nós temos na fé Bahá'í é como o Sol, né? O Sol na condição de Deus, a Terra como a humanidade ou as coisas existentes. E como o Sol não pode nunca ter um contato direto com a Terra, que a própria Terra deixaria de existir, ela seria consumida imediatamente, só com a proximidade do Sol, né? Por outro lado, a Terra depende completamente do Sol para existir, mas não pode ter esse contato direto. Como que a natureza resolve isso? Existe uma distância entre o Sol e a Terra, só que todas as propriedades do Sol, elas são manifestadas na Terra através dos raios, os seus intermediários. Então, ainda que as realidades da Terra, ou até o ser humano com a sua inteligência morando nesse planeta,
não possa ter acesso à realidade do Sol, né? Existem esses intermediários que são os profetas e que são a própria razão da vida, da existência do ser humano. Um outro conceito da existência, da manutenção da vida e tudo mais. Um outro conceito importante é que a causa de toda a criação é a vontade primaz, e não Deus. Deus é o Criador, mas ele cria por intermédio da vontade primaz. Mesma história do sol e dos raios, vamos dizer assim. E Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláh, que nem Bahá'u'lláh disse aqui, que vamos voltar rapidamente no texto aqui. Ele fala que aqui a última parte em vermelha, né, que o universo foi originado de uma causa inescrutável até mesmo para todos os homens de erudição. E essa causa, então, na fé Bahá'í nós chamamos de vontade primaz. No cristianismo é o verbo de Deus, né? O Evangelho de João começa falando sobre esse tema. Quando ele fala, no princípio era Deus, né? Depois ele fala que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que se fez foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, tudo foi intermediado, toda a criação, a causa de toda a criação é o verbo de Deus. E nada, não existe nada que não tenha sido feito por intermédio dessa vontade de Deus. E essa noção de que a criação sempre existiu. Eu mesmo vou ler esse texto aqui, rapidamente, vou ler só alguns pedaços, mas entre os filósofos, porque os filósofos que são mencionados aqui, que tiveram uma importância muito grande, tanto no cristianismo, como no islamismo, né, no desenvolvimento da filosofia, de vários dogmas, de várias partes importantes dessas religiões e de outras. Esses filósofos, Abdu'l-Bahá fala que, na verdade, eles aprenderam com os profetas. Alguns deles estiveram na presença dos profetas de Israel e de lá eles adquiriram a sabedoria, eles adquiriram conhecimento. E quando Abdu'l-Bahá tinha apenas 17 anos de idade, uma pessoa fez uma pergunta relativa justamente a esse texto que Bahá'u'lláh trata sobre esse hadith, essa tradição, né, que fala que eu era um tesouro oculto, desejei me tornar conhecido e trouxe a criação à existência. Uma pessoa pergunta a Bahá'u'lláh, na época de Bagdá, Abdu'l-Bahá tinha mais ou menos 17 anos de idade, para explicar isso. E Abdu'l-Bahá escreve uma epístola maravilhosa, longa, mística, filosófica, profunda, explicando isso. É muito impressionante, porque com essa idade, se a gente vê o conhecimento que Abdu'l-Bahá tinha, era uma coisa impressionante. E ele começa falando o seguinte, que dentro da essência oculta, isso de acordo com as crenças, porque tanto Bahá'u'lláh como Abdu'l-Bahá acabavam utilizando o palavreado, a cultura desses sábios e desses filósofos. E aqui Abdu'l-Bahá explica um pouco disso. Quando ele fala dentro da essência oculta, quando a gente fala essência, amigos, nós estamos falando daquela parte de Deus que ninguém conhece, né, que a Bíblia se refere como ninguém jamais viu a Deus. É aquele mesmo sentido que a gente começou falando. Ninguém pode ter acesso a Deus, nem mesmo os manifestantes de Deus. Mas num primeiro, vamos falar, momento, mas é fora de tempo, todas essas realidades espirituais que nós estamos falando, a gente não pode imaginar nem tempo nem lugar. Né? Especialmente quando a gente está falando aí do verbo de Deus ou da vontade primaz. Mas assim, enfim, voltando à origem de Deus, né? Abdu'l-Bahá explica que dentro da essência oculta ocorreram os impulsos do amor e os anseios interiores. Eu não vou nem ler o resto, ou melhor, eu vou ler até um certo pedaço. Demandaram o polimento perfeito e a clarificação. Esses são dois termos que os místicos e os filósofos utilizavam.
E aqui ele explica: polimento perfeito, entre alguns dos conhecedores místicos, é a manifestação do absoluto para si mesmo nas formas arquétipas. Tá? E clarificação é a contemplação pela beleza incondicionada dos esplendores de sua própria beleza nos espelhos de realidades e formas. Essa última parte é a mesma daqui, pode parecer um tanto obscuro e tal, mas está falando a mesma coisa. O que ele está querendo dizer? Que o impulso do amor, quando a gente vê que lá em Palavras Ocultas, Bahá'u'lláh fala: amei tua criação, por isso te criei, é disso que Abdu'l-Bahá está falando, quando ele fala os impulsos do amor e os anseios interiores, o anseio de se tornar conhecido, fez com que Deus, através dessa vontade primaz, ou do Verbo de Deus, ou do Espírito Santo, ele pode dar nomes diferentes, né? Ele acaba contemplando a própria beleza dele no reino, é um reino invisível, mas é na condição do próprio Verbo de Deus, da própria vontade primaz. É como se a vontade primaz, que ela não foi criada por Deus, ela emanou de Deus, tá? Ela aparecesse para Deus como um espelho onde Deus pudesse contemplar a sua própria beleza, como se ele estivesse olhando para a sua própria perfeição. Porque, e aqui eu quero fazer uma parada para reflexão, que é o seguinte: Deus, você não pode falar em divisão, né? Abdu'l-Bahá explica que a essência de Deus, os atributos de Deus são toda uma coisa só. Quando a gente usa o termo, por exemplo, conhecimento de Deus e poder de Deus, na realidade, na condição divina, eles são um só, eles não são dois, como a gente parece usar. Misericórdia de Deus é mais um. Não, porque Deus, na condição de absoluto, na condição de desconhecido, ele é o uno. Agora, quando ele começa a se enxergar no seu próprio espelho, né, ele começa a olhar no espelho do cosmos, que ainda é uma condição totalmente espiritual, tá, gente? Não esquece que não é o espelho, é uma maneira de dizer, não existe ainda a criação física, e quando eu falo ainda, não é tempo, é em termos essenciais. Mas é a manifestação, como se fosse a manifestação de Deus para Deus mesmo, olhando. E se isso depois vocês podem perguntar, porque eu sei que não parece muito comum, não é que é difícil, mas não é muito comum essa compreensão. Mas então aqui outros conceitos que eu acrescentaria àqueles anteriores é que o cosmos como um todo, ele na verdade reflete sinais de Deus, porque ele é como se fosse esse espelho onde você enxerga. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Quando ele fala que ele vê as formas arquetípicas, tá? Esse é um outro conceito, arquétipos. Arquétipos é um modelo. Mas nesse conceito da condição do Verbo de Deus, da vontade primaz, esses arquétipos são iguais aos atributos divinos. Tá? É como se Deus estivesse olhando para as suas perfeições, para os seus atributos. Tá? Misericórdia, justiça, bondade, todos esses atributos, né? É como que eles emanam de Deus, e como se eles estão refletidos nesse espelho que se transforma a vontade primaz. Tá? Então o cosmos como um todo deve ser entendido como um espelho. Eu sei que os Baha'is estão acostumados a usar o próprio manifestante de Deus como um espelho, né? Ele recebe o sol, ele recebe a luz do Criador, ele reflete nesse espelho e passa para os outros espelhos, que são os outros corações ou almas dos seres humanos. É esse tipo de espelho que eu estou me referindo. E é importante entender o seguinte, que os mundos de Deus, primeiro foram criados todos como um só.
Quando a gente fala mundo inferior, mundo superior, por exemplo, esse mundo terreno aqui da matéria, agora é a primeira vez que nós estamos falando aqui da matéria, né? É considerado um mundo inferior, e ele é como um reflexo do mundo superior, que por sua vez tem um outro mundo. É como se cada mundo de Deus, ou infinitos mundos de Deus, fossem reflexos uns dos outros, numa hierarquia que vem desde o verbo primaz, que cria tudo, e que acaba tendo em todos os mundos de Deus, e em cada coisa criada, um reflexo, um sinal da sua perfeição. E o conceito diferente, que pouca gente usava antes, mas que Abdu'l-Bahá e Baha'u'lláh cunharam muito fortemente nessa revelação, é a questão de emanação. Por que emanação? Abdu'l-Bahá explica que existe uma diferença, vamos falar, entre emanação e aparecimento ou manifestação. E como que ele explica isso? Ele fala que, eu vou começar pela segunda, a manifestação, o aparecimento, digamos, nesse mundo aqui, é como uma semente. Tá? Vamos usar a ideia da semente. O que é a semente? O que acontece com a semente? Quando você dá condições para ela, você coloca ela dentro da terra, essa semente, ela se transforma lentamente, é claro, mas ela vai absorvendo aquela alimentação do meio, a água que tem na terra, né, todos os nutrientes, e vai se desenvolvendo até que essa semente, ela se manifesta ou aparece como uma árvore enorme. Tá? Mas, na verdade, essa árvore, ela começou a partir daquela semente que se transformou na árvore. Ela tem todas as características da semente, assim como a semente tem todas as características da árvore. Agora, quando é por emanação, que é o que surgiu de Deus, e por isso que se fala que Deus não é a causa da criação, né? Ele é o Criador, mas não é a causa da criação, é porque não existe vínculo direto. Então, como é que o verbo de Deus surgiu de Deus? Ele surgiu como uma emanação. E qual é a diferença de aparecimento e emanação? Emanação é como, por exemplo, uma palestra que sai de um palestrante. Né? A partir do momento que ele é proferida essa palestra, ele já não tem mais os sinais do palestrante. Certo? Ele não tira pedaço do palestrante, ele não transforma o palestrante como a árvore faz com a semente. Né? Espero que tenha ajudado nessa definição. E que os mundos de Deus são infinitos. E que sua criação é concomitante. Assim como o verbo de Deus sempre existiu, ele é pré-existente, o mundo existente, ele também sempre existiu. Porque não se pode falar em um sem a existência do outro. Todas as coisas são como um reflexo. Eu coloquei aqui um espelho, né? E isso daqui, na verdade, é uma única fileira de luzes que, por um efeito de imagem aqui, é colocado como inúmeros planos de luzes, mas começa com um único plano, só tem um corpo de luz, vamos falar assim, que vai se projetando como se fossem espelhos infinitos, né? E a criação é como se fosse isso. Só que a cada grau que ela vai descendo, vamos chamar assim, né, ela vai tendo características diferentes, mas o símbolo daquela luz, o sinal dela permanece. Eu só queria que, quem está na vez de ler, acho que é o Geraldo. Geraldo, por favor, vamos começar direto com o segundo texto aqui, por conseguinte. Ó filho do homem, velado em meus... Não, o segundo, por favor. O segundo, por conseguinte. Tá. Por conseguinte, todas as criaturas emanam de Deus. Isto é, graças a Ele, tudo se realiza.
todos os seres vêm a existir. A primeira coisa a emanar de Deus foi aquela realidade universal denominada pelos filósofos antigos primeiro intelecto e pelos Baha'is vontade primaz. Essa emanação, no tocante à sua atividade no mundo divino, não é limitada nem no tempo, nem no espaço. Não teve começo, tampouco terá fim. Em relação a Deus, começo e fim são o mesmo. Obrigado, Geraldo. Então vejam que ele fala que as criaturas emanam de Deus, né? E daí ele fala que a primeira coisa que está em vermelho aqui agora, a primeira coisa a emanar de Deus foi aquela realidade universal, que eu falei, a gente pode chamar de verbo de Deus, vontade primaz. Os filósofos chamaram de primeiro intelecto, filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, principalmente Platão, Aristóteles, né? Então, todas as coisas surgem a partir dessa emanação de Deus. Esse conceito, gente, é muito importante, porque ele traz a seguinte noção. Se Deus fosse a causa da criação, isso prova de que existe uma relação direta entre Deus e sua criatura, né? Pelo fato de ser uma emanação, é cortado. Por isso que eu falo, Deus está fora da criação. A criação não tem nem acesso a Deus. E todos conhecem o anel Bahá'í, né? Ele tem esse simbolismo, que esse primeiro símbolo aqui, que é B e H, né, que é o símbolo de Bahá, esse primeiro mundo, na cosmologia Bahá'í, é como o mundo de Deus. Vejam que existe uma distância entre o mundo de Deus e os outros mundos. Aqui, intermediariamente, Abdu'l-Bahá explica que é o reino do comando. Comando, por que fala comando? Porque é através desse comando que todas as coisas vêm a existir. Na fé Bahá, esse comando é como juntar as letras S e E, que é do verbo ser, ser tu, está ordenando você a existir. A partir disso, todas as coisas vêm a existir. E, finalmente, depois desse comando, tem a criação. Normalmente, no nosso anel Bahá'í, tem um outro na vertical aqui, que é considerado como o Espírito Santo que liga tudo. Na verdade, essa mesma conexão do verbo de Deus. Tá? Mas, como eu estava dizendo, se houvesse um laço direto de Deus, desse mundo número 1 para o mundo número 3, né, Deus deixaria de ser Deus. Porque os filósofos, né, têm muito claro de que para você ter uma causa e efeito, todas as coisas são entendidas como causa e efeito. Né? Se você tiver um efeito, qualquer efeito tem uma ligação com a causa. Tá? Então Deus não pode ser causa de nada, porque ele teria uma ligação. E se ele tivesse uma ligação, ele teria uma ligação com o limitado. Ele deixaria de ser Deus conceitualmente. Então vamos... André, por favor, você pode ler esse texto? Sou eu que estou aqui agora. Tá ok, Ana. O que tem estado em existência havia existido antes, mas não na forma que tu hoje vês. O mundo existente veio a ser através do calor gerado da interação entre a força ativa e aquela que a recebe. Essas duas são a mesma, embora sejam, no entanto, diferentes. Assim, te informa o grande anúncio acerca dessa gloriosa estrutura. O que comunica a influência geradora
e aquilo que lhe recebe o impacto são, em verdade, criados através do irresistível Verbo de Deus. Verbo esse que é a causa da criação inteira, enquanto tudo mais, além de seu Verbo, são apenas as criaturas e os efeitos do Verbo. Verdadeiramente, teu Senhor é o esclarecedor, a suma sabedoria. Obrigado. Ele começa dizendo, Abdu'l-Bahá, em uma outra epístola, uma outra carta que ele escreveu para uma senhora, ele explica que isso daqui tem o sentido de dizer que todas as coisas no universo têm uma evolução constante. Quando ele fala que é o que a gente vê, o que tem estado em existência já havia existido antes, mas não na forma que tu hoje vês, quer dizer que ele está em constante mudança, né? Aliás, a própria definição desse mundo aqui, do mundo natural, do mundo material, como Abdu'l-Bahá diz, são as coisas que se compõem, que têm o poder de se compor e de se decompor, né? E nessa composição e decomposição, isso daqui é uma mudança constante. Já aqueles arquétipos que eu falei lá atrás, veja bem, eu trouxe arquétipos como um sinônimo dos atributos divinos, né? Assim como a gente enxerga. Mas os filósofos também, para eles, esses arquétipos eram perfeições, né? Tanto Aristóteles como Platão batiam muito nessa tecla, mas é também assim, por exemplo, cada ser existente que a gente enxerga aqui nesse mundo, ele tem um equivalente arquétipo. Então, por exemplo, eu acabei de escutar um miado de gato aí. Acho que é a hora que a Wanda estava falando. Então, existe no mundo espiritual um arquétipo de gato. Tá? Não vamos imaginar uma figura de gato, tal, porque aí é uma outra condição quando chega na condição material, é que ele assume forma, assume tempo de existência, assume essas coisas. Mas vamos dizer, esse arquétipo geral contempla as diversas formas de gato que existiram no passado, que vão existir no futuro, pode ser maior, pode ser menor, eles são os potenciais, os filósofos usavam como uma realidade intelectual, alguma coisa que não pode ser descrita materialmente, mas é uma realidade intelectual. E assim cada ser existente, né? Nós enxergamos isso hoje, os Baha'is, como diferentes manifestações dos nomes e atributos de Deus, que conforme ele encontra um meio para ele se manifestar, ele de acordo com aquele arquétipo ou aqueles poderes, né, ele assume determinadas formas. Aqui Baha'u'lláh também traz um outro conceito importante, quando ele fala que o mundo existente veio a ser através do calor gerado na interação entre duas forças, que ele chama uma de força ativa e o outro que a recebe, é um conceito também fundamental em filosofia, principalmente na filosofia neoplatônica, na filosofia de Aristóteles, então, que vida ou existência é sinônimo de movimento. E o que causa movimento é o calor. E aqui, Baha'u'lláh explica que o calor surge na interação entre essas duas forças. Aqui embaixo, ele chama essas forças ele fala que elas podem ser consideradas como a mesma, no entanto, elas são diferentes. Veja de novo um paradoxo. Ele dá outro nome aqui, ele fala que a primeira força é aquela que comunica a influência geradora. Essa é a força ativa. E a segunda, aquela que a recebe, ele fala, é aquilo que lhe recebe o impacto. Daí ele fala que essas duas forças são criadas através do irresistível Verbo de Deus, que é a causa da criação inteira. Muito bem. O que são essas duas forças? Aí então, Abdu'l-Bahá explica, né, e também muito de acordo com o que os filósofos
Não quer dizer que Abdu'l-Bahá concordava em tudo, ele corrige algumas coisas que os filósofos diziam e explica. Nessa obra, Resposta a Algumas Perguntas, das quais eu estou tirando vários textos aqui, Abdu'l-Bahá explica o seguinte: a existência de tudo depende de 4 causas. Quer dizer, qualquer coisa, para existir, depende dessas 4 causas. E ele diz: causa eficiente, a substância, a forma e a causa final. Então, veja bem, eu coloquei em vermelho a substância e a forma. Por quê? Porque essa substância e essa forma são uma das explicações para aquela força ativa e a força passiva, vamos chamar assim. Uma que gera o impacto e a outra que a recebe. E ela tem vários nomes que aparecem em várias escrituras, de várias formas diferentes. Mas explicando essas 4 causas, Abdu'l-Bahá dá um exemplo muito bonito, simples, que ajuda a gente a entender. Ele fala: esta cadeira, por exemplo, vocês imaginam uma cadeira, né? Teve quem a fez. Quem a fez é a causa eficiente. Ela tem a substância, que é madeira. Né? Ele tem, primeiro, quem a fez? Um carpinteiro. Uma substância, que é madeira, e uma forma, que é a forma de cadeira. E, por fim, a última causa, que é a causa final, é a finalidade dela. Né? A finalidade, para que serve a cadeira? Para ser usada como assento. Mas então, voltando aqui, substância e forma são outros nomes que se dá a essas 2 forças, cujo impacto entre elas, uma que ativa e a outra é passiva, gera esse calor que geram esses movimentos da existência. Então, fica para nós um outro conceito muito importante, que são nomes diferentes para a realidade similar. Essa força pode ser chamada de substância e forma, tá? Matéria-prima, mas essa matéria-prima aqui, e também substância, gente, não vamos pensar na noção física, química, de substância como uma composição de elementos, que a gente fala de elementos da tabela periódica. Não é isso, ele está falando ainda de substância mesmo espiritualmente. Até para existir nesse mundo aqui também é a mesma coisa, vai precisar de substância e forma. Mas espiritualmente existem várias realidades que surgem, né, através da combinação da ação desses 2 polos, polo positivo, polo negativo, passivo, ativo, passivo, substância, forma, a matéria-prima de que falavam os filósofos, né? A gente usa muito a noção de matéria-prima, mas com uma noção parecida, matéria-prima e essência. Atributos e espelhos, aqui já começa a clarear mais para nós, né? Atributos e espelhos, quer dizer, atributo é um conceito que não necessariamente tem ele não tem uma existência material. Quando você fala qualquer atributo, você fala, olha, justiça, né? Onde que está a justiça? Você pode até perceber a justiça como ação de um homem, né? Mas você pode até falar que aquele homem é um homem justo, né? Mas se não existisse o homem como espelho, a gente não perceberia o atributo de justiça. E assim bondade, assim mais. Que nem, por exemplo, o amor, né? Onde que você guarda o amor? Quais dos sentidos, dos 5 sentidos que a ciência utiliza para entender as coisas, você pode usar para detectar o amor em si, não o efeito do amor, o amor em si. Você pode, por exemplo, ver uma lágrima e falar, isso é amor. Tá, pode ser tristeza também. Esses são efeitos, não vamos confundir com o próprio atributo, né? E aí, por exemplo, Bahá'u'lláh usa o nome como Adão e Eva, né? Força ativa e receptáculo. Aqui embaixo, eu não sei se está dando para ler, mas quando você liga e une as letras S, I, E, C, que consta da oração obrigatória longa,
né, de epístola de visitação, você tem as duas condições necessárias, tá? Por isso que se diz que são a mesma coisa. Por quê? Porque Abdu'l-Bahá explica que elas são geradas ao mesmo tempo. É como também falar em alma e corpo, tá? Não existe dicotomia, como também não existiria nesse mundo aqui, nesse mundo, a alma tem até o seu efeito, depois que esse corpo morre, a alma continua. Mas nesse mundo, para surgir, né, se precisa dos dois ao mesmo tempo. Qual é a noção Bahá'í de origem do ser humano, né, de qualquer um de nós? É quando surgiu alma e corpo ao mesmo tempo. Podia ser uma única célula lá, ou algumas poucas células, mas era alma e corpo. Era substância, forma, era, vamos dizer, ativo e passivo, assim como a alma é o ativo do nosso corpo. Eu vou ler isso daqui para, ainda dentro daquela epístola, era um tesouro oculto. Abdu'l-Bahá chama também, vou começar da segunda sentença, tá, gente? Senão a coisa vai ficar muito longa aqui. Por exemplo, ele fala que foi afirmada que todas as coisas são compostas de dois elementos, o formador e o formado. Eu vou começar lá de cima, vai, gente, acho que é importante. Da mesma forma, eles disseram que as potencialidades e os recipientes, o que são esses dois de novo? É a força ativa e a passiva. E os recipientes das potencialidades surgiram e foram criados simultaneamente. Por exemplo, foi afirmado que todas as coisas são compostas de dois elementos, o formador e o formado. Vamos lembrar lá da cadeira, né? Matéria-prima e forma, né? Madeira e o formato de cadeira. E aqui ele explica, por formado entende-se a substância e a matéria-prima. E por formador entende-se a forma e o formato que confina e limita a matéria primária de seu estado de indefinição e liberdade para a corte de limitação e de forma definida. E aí ele dá um exemplo que é muito comum na fé Bahá'í e outras religiões também, desde o judaísmo, no cristianismo também, o trabalhar com letras e palavras como inúmeros, né? Como artigos místicos, vamos dizer assim, para ajudar a compreender essas verdades místicas e espirituais. Então, Abdu'l-Bahá diz, por exemplo, letras e palavras são compostas de duas coisas. A primeira é a substância que é a tinta ou grafite, no caso do lápis, e é o formado. Enquanto que a segunda são as formas e as características das letras e palavras que são o formador. Quer dizer, essas características, você imagina lá, a gente pensar aqui na letra A. Mas deixa eu concluir a frase de Abdu'l-Bahá. Agora, essa substância específica e essa forma específica foram criadas simultaneamente. Então, veja bem, quando a gente escreve numa folha, né, que aqui está um pergaminho com uma pena e o tinteiro. Né? Quando a gente escreve aqui uma letra A, cada um de nós vai ter uma concepção intelectual de uma letra A. Embora elas acabem todas sendo parecidas, a gente acaba entendendo o que o outro escreve, pelo menos de modo geral. Né? Então, na minha cabeça, eu tenho a minha letra A. Eu posso fazer a perninha mais redondinha ou descer reta, tal, mas essa é a forma que está na minha cabeça. A substância, ela vem da tinta que está aqui. Né? É a minha ação, como eu sou a causa eficiente na hora de escrever, eu pego a substância que é a tinta, né? Pego a forma que está na minha cabeça e crio a letra A. Mas vamos perceber que as duas estão trabalhando como que ao mesmo tempo, elas são geradas aqui nesse papel ao mesmo tempo, certo? Eu não posso simplesmente jogar a tinta ou simplesmente pensar na letra e não vai sair nada, né? E a causa final é a de ler, né? De ser legível.
você tendo a tinta e a caneta e alguém que escreva, você pode desenhar a forma, né? Você pega a matéria, a substância, e desenha a forma que você pretender. O mundo foi criado assim. Eu vou pular isso daqui, gente, para não ficar... Eu posso compartilhar tudo. Uma outra forma de entender isso, amigos, é que Baha'u'lláh utiliza aqui a linguagem que os filósofos utilizaram, mais tarde os alquímicos utilizaram, que os primeiros elementos que surgiram, e aqui ainda, isso daqui, não vamos pensar que isso é condição desses elementos que a gente entende aqui, porque isso aqui também, mesmo no mundo espiritual, é fogo, ar, água e terra. E aí as naturezas são calor, umidade, frio e secura. Esses são os atributos, vamos dizer assim, desses elementos aqui que surgem. E através deles, Abdu'l-Bahá começa falando aqui, ó: sabei vós que os primeiros sinais que emanaram da causa pré-existente, do verbo de novo, né, nos mundos da criação, são os 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Aí ele começa falando que a união deles, cada um começou a gerar, que no início era tudo uma coisa só, né, mas daí foram surgindo, as coisas foram diversificando, muito parecido a noção de como o universo é gerado hoje também. Mesmo os elementos da tabela periódica, que não são, de novo, esses daqui, a gente pode entender aqui como os estados da matéria, aqui, por exemplo, radiante, gasoso, líquido e sólido, né? Por exemplo, mas ele não tem uma ligação direta como elementos, propriedades sim, a gente pode falar. Então, Abdu'l-Bahá, numa outra carta para aquela senhora que eu mencionei, ele fala que o mundo veio a existir através desse calor gerado. Ou seja, aqui Abdu'l-Bahá dá uma outra explicação para essa mesma condição. Ele fala que o que originou a primeira matéria, a matéria-prima dos seres contingentes, é o poder etéreo que é invisível. Tá? E que a gente, eu não vou ficar lendo aqui agora, mas que a gente só pode conhecer através dos efeitos dele. Abdu'l-Bahá falava no éter, mas não era o mesmo éter físico que a física trabalhava, que a física hoje, alguns falam que deve existir, outros falam que não deve existir, né? Mas Abdu'l-Bahá chama isso de matéria etérea como um poder. E eu vou começar a ler daqui, onde está a minha setinha, se vocês estão podendo ver, que é a partir do terceiro parágrafo aqui. Ele fala: essa matéria etérea é ela mesmo, tanto a força ativa quanto o receptáculo. Em outras palavras, no mundo dos existentes corpóreos, é o sinal da vontade primaz. Ele diz: Deus criou o homem pela vontade, o verbo, e criou a vontade por meio de si mesma. Isso é um mistério muito interessante. Aí ele fala: portanto, essa matéria etérea, ou força etérea, é, em certo aspecto, a força ativa, uma vez que a luz, o calor e a eletricidade surgem dela. É também o receptáculo, pois à medida que as vibrações acontecem nele, ele se torna visível. Aí ele dá um exemplo prático. Por exemplo, a luz é uma vibração que ocorre nessa matéria etérea. A partir dessas vibrações, o poder da visão é afetado e o resultado é a visão. Daí ele fala o som é a mesma coisa e tudo mais. Mas então ele dá outra explicação para, a gente já viu como terra, água, fogo, ar, e já viu como a força ativa e passiva, né? Aquele que gera o impacto é aquele que o recebe. Mas, enfim, para a gente falar para ter uma ideia, qualquer noção que a gente tiver mental, gente, é muito difícil pensar na vontade primaz. A gente tem uma tendência a querer pensar numa forma, alguma coisa que não é o correto, né? Porque ele está
fora do tempo, fora do espaço, não existe lugar que ele está, certo? Então tudo isso para a gente é muito confuso, porque nós estamos limitados aqui nesse mundo. Mas um conceito que dá para entender, quando Abdu'l-Bahá fala em onda, em outras epístolas ele fala que nós somos ondas. É que tem muito a ver hoje com a física moderna, que, por exemplo, o elétron, ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. Mas se a gente fosse entender assim, o mundo da criação, que tem vários reinos, né? Tem o reino mineral, vegetal, animal e humano, que é o único que tem inteligência, que pode conhecer o seu Criador, e por isso quando Deus fala que ele desejou se tornar conhecido, trouxe a criação à existência, o propósito da criação é o surgimento do homem, porque o homem ele é como o fruto da árvore da existência. É ele que vai, vamos dizer assim, satisfazer esse anseio de Deus de ser conhecido, porque é através do homem, guiado pelos manifestantes de Deus, que são os criadores que trazem as religiões para educar o mundo, né? Que o ser humano pode conhecer a esse Criador que por um lado, não pode ser conhecido, mas a gente pode conhecê-lo através da própria existência dos manifestantes de Deus. Atingir a presença de Deus, conhecer a Deus, significa atingir, dentro das nossas limitações, da nossa capacidade, a presença do manifestante de Deus, conhecer o manifestante de Deus, que em sua forma mais elevada é como o verbo de Deus. Então é como se aqui nessa onda que começa com um movimento que cria essas infinitas ondas, essa força etérea, na medida que isso daqui, vamos dizer, são mundos espirituais, e essas forças ativas, essas ondas, né, força ativa e receptáculo, vão existindo nos diversos níveis aqui tudo. E à medida que vai chegando próximo ou longe daqui do centro, que seria como a vontade primaz, né, começa lá entre o mundo espiritual e o material, começa a surgir essa força etérea, né, que ela acaba trazendo do espírito para a matéria essas realidades de substância espiritual para uma forma aqui nesse mundo material. Eu acho que já está indo bastante longo, gente, eu vou pular isso daqui, mas eu queria só fazer o seguinte observação. Bahá'u'lláh, não, aqui vamos ter que ler, gente, sinto muito, mas por favor, de quem que é a vez de ler? Ou quem pode ler? Cada coisa deve ter uma origem, e cada construção um construtor. Em verdade, o Verbo de Deus é a causa que precedeu ao mundo contingente, um mundo que está adornado com os esplendores do ancião dos dias, e, no entanto, está sendo renovado e regenerado em todos os tempos. Imensuravelmente exaltado é o Deus de sabedoria que ergueu essa estrutura sublime. Fixa no mundo teu olhar e por algum tempo nele pondera. Ele desvela o seu próprio livro diante de teus olhos e manifesta aquilo que apenas do seu Senhor, de teu Senhor, o moldador, o de tudo informado, nele escreveu. Ele te tornará conhecedor daquilo que contém e daquilo que sobre ele se encontrará, e te dará tão claras explicações que te faça independer de todo expositor eloquente. Essa parte aqui, a imagem está atrapalhando. Eu leio, Geraldo. Uhum. Aí ele continua, ele diz, a natureza em sua essência
é a incorporação de meu nome, o originador, o Criador. Diversas são suas manifestações por causas que variam. E nessa diversidade há sinais para homens de discernimento. Aí ele diz mais, a natureza é a vontade de Deus e a sua expressão no mundo contingente e através deste. Então, veja bem, alguns dos conceitos que nós falamos, desde o primeiro parágrafo aqui, quando ele fala que o mundo, vou deixar as palavras vermelhas aqui, está adornada com os esplendores do ancião dos dias, quer dizer, Deus, né? E, no entanto, está sendo renovado e regenerado em todos os tempos. Então, uma das coisas que a gente tem que perder um pouco o conceito é de que a criação foi assim, uma varinha de condão e tchum, né? Como Baha'u'lláh diz, se você pensar de maneira essencial, é como se houvesse uma coisa tem precedência sobre a outra. Vamos dizer, surgiu o verbo de Deus, do verbo de Deus surgiram as outras coisas, mas em tempo não. Desde que existiu tempo, ou seja, para existir tempo tem que ser trazido até esse mundo material, porque no mundo espiritual ele está isento de tempo, ele está livre de tempo, né? Sempre existiu tudo. Quando a gente chega no mundo material, existiu desde o mundo material até o verbo, que foi a causa de tudo. Todos os mundos espirituais sempre existiram. Mas aí, nessa afirmação, quando o Baha'u'lláh fala que o mundo está adornado com os esplendores, vocês lembram lá do começo como que Deus olhando para a sua beleza, como se o cosmos todo fosse um espelho, né? Não é que está espelhando a própria realidade divina, a gente já viu que a causa é a vontade primária, né? O verbo. E é como se cada coisa criada, isso é uma noção importante, é um espelho que manifesta algum atributo, né? Se você olhar, por exemplo, para um leão tem a força, que é um atributo divino. Claro que essa força é relativa. Todas as coisas existentes nesse mundo, que é chamado de mundo contingente, o mundo material, esses conceitos, esses atributos, eles são relativos. E você sempre consegue achar um outro ser que tenha o mesmo atributo, você sempre consegue achar um leão mais forte, né? Como você consegue achar um rei mais justo do que outro rei. Você consegue achar um juiz mais justo do que outro juiz. Você consegue achar um conhecedor mais sábio do que outro conhecedor. E assim vai, né? Mas o atributo, o sábio, o poderoso, todos eles, o atributo é o poder, a sabedoria, ela se manifesta no ser humano. Todos esses atributos estão manifestos. Claro que alguns se manifestam mais e outros menos no mesmo ser humano, né? E seres humanos diferentes têm uma gama diferente, onde cada um desses atributos é mais forte do que o outro e tal, né? Agora, todas as coisas, até um besouro, né? Tem uma cobra, um escorpião, eles têm alguma coisa que ele espelha, em alguma maneira, um atributo divino. E, de novo, o ser humano é o que melhor exprime, e quem exprime esses atributos de maneira perfeita são o verbo de Deus feito carne, ou seja, os manifestantes de Deus, os profetas de Deus. E aí Baha'u'lláh diz para a gente olhar para o mundo, né, com o nosso olhar e ponderar nele, que ele acaba desvelando o livro. É interessante essa palavra que ele usa, porque livro é um conceito que, deixa eu ver se aqui está. Essa aqui é a pena de Baha'u'lláh, uma delas que pertenceu a Baha'u'lláh mesmo. Não está aqui. A noção de livro, gente, aqui eu estou colocando o livro aqui atrás. Se vocês olharem Kitab Ardas, por exemplo, faz menção a Baha'u'lláh como um livro vivente. Quer dizer, o manifestante de Deus, ele é considerado como um livro. Por quê? Porque ele traz toda a sabedoria que existe. Esse livro, ele traz toda a sabedoria que existe. Ele conhece todas as coisas, né? Ele é onisciente. E existe o livro da criação. Quando o Baha'u'lláh fala, olha para a natureza,
que vocês vão ver, ele é a manifestação de Deus, né? No livro da certeza, por exemplo, Paulo lá fala em 2 tipos de manifestação. Ele fala de uma revelação universal, né, que está em todas as coisas, que são isso que eu acabei de dizer, que cada coisa é como um espelho, que você enxerga algum atributo de Deus, e não Deus, como muitas pessoas falam, Deus é igual a todas as coisas, Deus é a soma de todas as coisas. Não é isso, Deus não pode ser isso, Deus não pode ser uma coisa limitada, uma coisa material, mas Deus se manifesta em todas as coisas. E a outra revelação que o Paulo lá fala é a revelação específica, o manifestante específico, que é o manifestante de Deus que vem entre nós e que tem o título, por exemplo, de pena suprema, por isso que eu mostrei a fotografia da pena de Bahá'u'lláh. O Bab, o próprio Bahá'u'lláh também é conhecido como ponto primaz. Por que ponto primaz? Porque desse ponto surgem as letras, das letras surgem as palavras formam sentenças, as sentenças formam esses livros que a gente enxerga, né? Tem 2 maneiras da gente conhecer a Deus. Claro, conhecer plenamente através apenas do livro vivente. Mas se a gente olhar para o livro da criação, o Bahá'u'lláh diz que nós vamos ver várias palavras, sentenças que a gente vai entender como revelação divina também, como espelhos dos atributos divinos. Aqui tem uma obra que Abdu'l-Bahá explica isso. Wanda, você pode ler, por favor? Não sei se é você ou o André que está aí. Eu leio. Existem 2 livros. Um é o livro da criação e o outro é o livro escrito. O livro escrito consiste nas escrituras celestiais que são reveladas aos profetas de Deus e saem dos lábios de seus manifestantes. O livro da criação é a epístola preservada e o pergaminho estendido da existência. O livro da criação está de acordo com o livro escrito. Então veja bem, né? Os 2 livros, né? O livro da criação, né? Por um lado é toda a criação. Você pode enxergar como você pode abrir ou enxergá-lo como um livro. E o livro escrito é a pessoa do manifestante de Deus. E ele fala, o livro da criação está de acordo com o livro escrito. Isso traz a gente a entender um pouco mais sobre a relação entre religião e ciência, que na verdade são como essas 2 coisas. A ciência é como está olhando para o mundo da criação, descobrindo as leis que governam esses mundos, as realidades que governam esses mundos, que a gente pode entender através dos nossos sentidos, dos 5 sentidos, da compreensão humana, a gente pode chegar a esse entendimento. E o outro livro que pode representar aqui a religião, né, o livro escrito, o manifestante de Deus, que faz então essa concordância. Abdu'l-Bahá diz, o livro da criação está de acordo com o livro escrito. Então, quando a gente quer conhecer as realidades através de ambos, né, é como se a gente olhasse como uma moeda que tem 2 faces, uma é a religião e a outra é a ciência, que podem ajudar a gente a chegar nessa mesma compreensão. Geraldo, você pode ler mais esse? Tu perguntaste como podemos harmonizar as teorias científicas com as ideias da religião. Saiba que este mundo material é o espelho do reino, e cada um desses mundos está em completa correspondência com o outro. As teorias corretas deste mundo, que são resultado de um pensamento científico sólido, estão de acordo com os versículos divinos, sem a menor divergência entre eles, pois a verdade de todas as coisas está depositada nos tesouros do reino. Eu termino para você, Geraldo. Quando essa verdade, quer dizer, essa verdade das coisas que estão depositadas nos tesouros do reino, quando essa verdade se manifesta no mundo material,
os arquétipos, de novo, aquilo que eu falei, os modelos, né? E realidades dos seres alcançam a realização. Quer dizer, esses atributos divinos, né, quando você junta um punhado de condições, né, como, por exemplo, Abdu'l-Bahá fala que o corpo ele age como um ímã para o espírito. Né? Por quê? Vamos dizer, o espírito é como se fosse o arquétipo aqui, certo? E esse arquétipo é uma realidade, ele só alcança a realização aqui no sentido de concretização, ele vir a existir no reino material, né? Através, de novo, daquelas duas ligações lá, de substância, forma, essência e existência, a gente pode dar vários nomes, né? Mas os dois concordam, porque na realidade são, para existir alguma coisa, as duas facetas são necessárias. Wanda, você pode ler isso daqui para a gente ir concluindo aqui, porque o horário já está um tanto quanto... Leio sim. Atributos da alma humana. Pois no ser de cada um dos espelhos dos atributos do Absoluto e na realidade de cada locus da manifestação do que subsiste por si próprio, um dos nomes do Absoluto é rei sobre os demais nomes. Além disso, a humanidade é honrada pelo manto de: nós criamos a humanidade na melhor das formas. Investiu hoje o traje espiritual de: e louvado seja Deus, o melhor dos criadores. Essa é uma noção importante que Abdu'l-Bahá traz, naquela mesma epístola que eu tinha citado, quando ele cita que um dos nomes do Absoluto, quer dizer, um dos nomes de Deus, é rei sobre os demais nomes. Mas onde isso? Esse locus aqui é o local, vamos dizer assim, né? Local da manifestação do que subsiste por si próprio. Esses espelhos são os seres criados, mas mais especificamente o ser humano, né? Que ele depois, logo abaixo, ele fala: além disso, a humanidade é honrada pelo manto de: nós criamos a humanidade na melhor das formas, né? Então é o seguinte, ainda como eu estava dizendo, todas as coisas podem ser consideradas como espelhos. Essa é uma maneira metafórica de entender, porque o espelho reflete o raio de luz, que são esses nomes, esses atributos, como nada mais. Então vamos pegar, por exemplo, uma flor, você olha, um atributo da flor é beleza, outro, sei lá, graça, tá? Mas ele tem um número limitado de atributos. O ser humano, como eu disse, embora para aparecer depende muito da educação divina, do grau que o ser humano se submete aos ensinamentos dos manifestantes de Deus, né? O ser humano, sendo manifestante de todos os atributos, ainda assim ele tem um nome, que Abdu'l-Bahá fala aqui, um dos nomes de Deus, ou do Absoluto, é rei sobre os demais nomes. Eu disse que isso explica muita coisa sobre por que a gente, como ser humano, às vezes, está olhando para uma mesma condição, para o mesmo objeto, o mesmo ser, uma mesma situação, mas a gente tem pontos de vista diferentes, né? Então, eu costumo brincar que aquela assembleia local, onde tem alguém que tem o atributo, por exemplo, de justo, como o rei dos nomes dele, né, o rei dos atributos dele, a justiça, e o outro, a misericórdia, né, quando vem um assunto, o justo trata com mais dureza, com mais firmeza, digamos assim, né, a misericórdia trata com mais leniência, vamos dizer assim, né, e são as visões diferentes, que são importantes, como o Abdu'l-Bahá diz, o atrito das ideias que gera a faísca da verdade. E para terminar, eu vou eu mesmo ler isso daqui. Eu não citei um monte de coisa, viu, gente? Porque o tempo realmente é muito escasso, eu tive que dar uma acelerada aqui.
Eu queria só citar, isso daí tem uma epístola de Abdu'l-Bahá, uma outra epístola que se chama Epístola do Universo, que ele fala de uma tradição, né, Hadith, que a gente estava falando desde o começo, que ele fala que é uma tradição bem conhecida, e fala, olha só a implicação dessa tradição, eu vou direto aqui no vermelho, tá? Quanto à vastidão do cosmos e sua impressionante extensão ilimitada. Então Abdu'l-Bahá cita, ele fala, Deus, exaltado seja Ele, formou 100 mil milhares de lâmpadas. A ideia, lâmpada, gente, é a ideia de um orbe, né? Mas não é um único orbe, tá? É como se fosse uma existência cosmológica grande, né? Ele fala, ele formou 100 mil milhares de lâmpadas e suspendeu o trono. O trono é um simbolismo da onde Deus se senta. Bahá'u'lláh explica como a vontade primar se assenta sobre o propósito divino, né? É a condição do manifestante de Deus, é a condição do verbo de Deus aqui. Então, numa única lâmpada, Abdu'l-Bahá está dizendo, certo? Deus formou, na verdade ele criou 100 mil milhares de lâmpadas e suspendeu o trono, a terra, quer dizer, desde a coisa mais espiritual que existe, até esse mundo material, os céus e tudo mais que está entre eles, até mesmo o céu e o inferno, como realidades espirituais, tudo isso está em uma única lâmpada. E só Deus sabe o que há no restante das lâmpadas. Quer dizer, hoje a ciência sabe que, como o universo é enorme, atribui 14 bilhões de anos à existência do universo, mas provavelmente isso vai aumentando com o tempo, né? Como a gente está vendo aqui, é uma coisa infinita, sempre existiu, né? Mas isso aqui, metaforicamente, Abdu'l-Bahá está querendo dizer, olha, tudo que você já ouviu falar sobre a existência nesse mundo, nos céus, no cosmos, em outros sistemas solares, em outras galáxias, perto dos buracos negros, onde quer que seja, e isso aí só no mundo material, fora isso, nos mundos espirituais, até a realidade maior dos manifestantes de Deus, tudo isso daí é como se fosse uma lâmpada, mas Deus formou 100 mil milhares de lâmpadas, só Deus sabe o que há no restante. Então é para mostrar a grandiosidade do cosmos e como a gente hoje ainda não sabe nada sobre ele. Eu acho assim muito difícil querer fazer uma apresentação desse tipo, porque você tem que resumir uma coisa que não é resumível. O certo é fazer um estudo assim, de umas 4 oportunidades de 2 horas cada um, porque tem que começar a entender alguns conceitos filosóficos que surgem com Platão, como teoria das formas, de essência, matéria, né? Esses conceitos que começam lá atrás e que são aproveitados e incorporados nos sistemas religiosos mundiais. Isso o Tomás de Aquino, todos eles acabaram se utilizando desse conhecimento para trazer isso para a gente. Mas o certo é fazer um estudo um pouco mais aprofundado, senão fica a apresentação de alguns conceitos muito rapidamente, assim, que eu sei que não são fáceis de ser assimilados. Agora me diga uma coisa, mesmo depois que a gente partiu desse mundo, que a gente morreu, né? A gente não vai conhecer Deus? Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, eles dizem que a alma do homem, após se desprender desse mundo, ela vai continuar progredindo até atingir a presença de Deus. Isso é uma das frases. Outras frases é que a alma do homem vai continuar progredindo infinitamente. Então, o que acontece? A gente tem, sim, essa promessa de que a gente vai atingir a presença de Deus. Por outro lado, que nós vamos progredir infinitamente. Certo? Não de estado, claro. O que é estado? Por exemplo, aqui nesse mundo material, a gente vê os diferentes estados da matéria, ou diferentes reinos, por exemplo, reino mineral, animal, vegetal, né? Jamais um animal vai poder se transformar em ser humano, assim como o reino mineral nunca vai se transformar numa planta. O átomo de um pode chegar no outro. Esse é o progresso do átomo, mas o ser, não. Né?
Então, da mesma maneira, espiritualmente, né, como Abdu'l-Bahá explica, fala, Pedro jamais chegará a Jesus. Cada um no seu grau vai progredir infinitamente. Mas como é que pode ser isso? Eu vou esperar infinito? Infinito nunca chega. Eu vou atingir a presença de Deus só quando? Se é infinito nunca chega. O que acontece é que o manifestante de Deus, na sua condição de vontade primaz, ele é presente em todos os mundos. Existe uma epístola, por exemplo, do Bahá'u'lláh, que ele fala que o verdadeiro crente, né, ao se desprender desse mundo, ao morrer, vamos falar a palavra clara, ele vai poder chegar até a presença do próprio Bahá'u'lláh e relatar para ele tudo o que ele sofreu, todas as coisas que ele passou aqui nesse mundo, no caminho de serviço a ele. Todas as provações que ele passou, tudo isso. Vamos falar, mas então é logo no outro mundo. Veja bem, a gente não entende como, né? Porque Abdu'l-Bahá fala que esse mundo é tão diferente do mundo espiritual como o mundo da criança no ventre da mãe é diferente desse mundo. Né? Mas o que a gente sabe é que como manifestante de Deus, ele está presente em todos os mundos de Deus, é possível que a gente vai ter momentos que a gente vai estar com alguma proximidade maior dele, por misericórdia, que eu penso que ele possa querer conceder à alma humana. Então, bom, podemos encerrar. Vamos agradecer ao Jorge Guerreiro mais uma vez. Jorge, obrigado. Uma alegria vê-los, com uma satisfação.